Aleluia. Peço que as irmãs abram vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu acredito que vai ser rápido hoje, mas não sei, que às vezes Deus diz que vai ser... Eu digo que vai ser rápido, prego 1 hora, 1h30. Eu nem falava, irmãos. Pegava no microfone assim, correndo de oportunidade. Agora, se me dá um microfone, tem que tomar ele da minha mão. Porque falar de Jesus é bom demais. Ezequiel 37 diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor toma Ezequiel pela mão e o leva em visão para um vale que se encontrava cheio de ossos secos. Não somente secos, sequíssimos. Perceba que esse vale não era um ambiente favorável e nem muito menos agradável. Tanto é que Ezequiel não foi por livre e espontânea vontade. Deus, em espírito, o tomou pela mão e o levou. E colocou ele no meio, e não somente isso, fez ele andar. Perceba que os verbos estão sempre no imperativo. Por quê? Porque não foi porque ele quis, foi algo que foi obrigado aí. Ele foi obrigado, porque tem lugares, tem situações que se Deus não levar a gente, se ele perguntar a gente se a gente quer ir, a gente vai dizer que não. Então ele nos toma e nos leva, ele nos toma e nos deixa, ele nos toma e nos coloca, ele nos toma e nos faz viver determinadas coisas, porque ele sabe que se ele perguntasse se a gente queria, a gente ia dizer que não ia. E é um ambiente totalmente desagradável. Quem é que quer estar no meio de um monte de osso? Quem é que quer ir para um cemitério e ficar lá no cemitério? Quem é que quer? É agradável? Não é um lugar agradável. E a Bíblia vai dizer que o Senhor mandou ele profetizar. E quando ele profetizou, não aconteceu nada. Quando ele profetizou primeiro, não aconteceu nada. E eu não sei dizer se é pior o momento em que se profetiza e nada acontece, ou se quando ele profetiza e começa a vir nervo, carne, pele. Porque perceba que Ezequiel está vendo o corpo de dentro para fora. É mais assustador, minha gente, ver um monte de osso ou ver um monte de corpo. Eu acho mais assustador ver um monte de corpo. Osso está seco, você não sabe nem de que é, se foi de animal, se foi de gente, se não foi,
tá lá. Você olha assim, não vai mexer nunca com você. Agora você vê meio mundo de corpo. E outra, o corpo você está começando a ver de dentro para fora. Já viu um cadáver decepado, aberto? Era a visão que Ezequiel estava tendo. E tem os incrédulos que ainda dizem assim, mas foi levado em visão. Visão foi algo que não aconteceu. Mas se a gente for ler a Bíblia, analisar a Bíblia, estudar a Bíblia, tudo que acontece antes acontece no mundo espiritual. E outra, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um sonho, a gente continua tendo os nossos sentimentos. Quem nunca aqui sonhou com alguém e acordou com raiva de alguém por conta do sonho que teve? Eu várias vezes com o Gion. Então, o fato da gente estar tendo uma visão, isso não faz com que a nossa mente pare de trabalhar. A nossa mente continua trabalhando, os nossos sentidos continuam aguçados. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para se materializar depois no mundo físico. Então, mas era uma visão de Deus. E o fato dele estar numa visão não fazia com que ele deixasse de ter sentimentos. Ele continuava tendo sentimentos.